De todas as formas que Batman utiliza para interrogar seus suspeitos e detectar quando eles estão mentindo, existe uma delas que é muito utilizada por policiais na vida real. Vamos entender qual é. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional, perito técnico das microexpressões faciais e também sou... Bom, deixa pra lá, só perito técnico mesmo. E você está no canal Metaforando, o maior, mais científico e certificado canal de linguagem corporal de Gotham City. Hoje, seguindo essa temática que foi aí o filme do The Batman, que será lançado em 2021, vamos falar sobre a principal técnica de detecção de mentira e obtenção de informações praticadas pelo morcegão, The Batman. E antes da gente seguir, vale lembrar que se você quiser ver mais vídeos como esse, onde a linguagem corporal é comentada de forma técnica por um perito facial certificado, se inscreve nesse canal aqui, curte e compartilha os nossos vídeos. Batman é, sem dúvida, alguém que obtém informações. Em essência, o protagonista da Detective Comics é um detetive. Um dos principais pontos do Batman não é, de fato, a capacidade dele de lutar com alguém, de dar porrada, de neutralizar os oponentes de forma rápida, mas sim a capacidade dele de utilizar a inteligência para obter informações e, após isso, resolver a maioria dos seus casos. Claro que alguns casos terminam em porrada. Hoje nós vamos falar sobre uma das principais formas de detectar uma mentira, certo? É uma das 3 formas mais comuns, tá? Nós vamos falar especialmente dela e é uma forma que é muito retratada pelo Batman, seja nas suas maravilhosas HQs, como por exemplo O Longo Dia das Bruxas, uma HQ muito boa, ou por exemplo na série de jogos Arkham, ou nas animações, desde a animação clássica até mesmo os filmes atuais do Morcegão. Tirando Liga da Justiça, porque ali não é o Batman, né? Faz sentido. Bom, primeiro vamos entender, né, o que é uma detecção de mentira. Existem várias formas de você detectar uma mentira. Pode ser, por exemplo, por um vazamento não verbal, o famoso ato falho ou lapso freudiano. Pode ser por meio de inconsistências narrativas e incoerências não verbais, quando a pessoa faz um gesto de incongruência. Ou pode ser por meio de uma evidência, né? Você tem uma prova sólida, uma prova física de que a pessoa está falando ou a narrativa dela é falsa. E essa é a forma que o Batman mais usa para detectar mentiras. Até pelo fato dele ser detetive, ele sempre parte mais pelo lado da busca de evidências. E claro que também tem o interrogatório que ele faz com os suspeitos. E qual é a forma que o Batman mais utiliza? E não significa pendurar alguém de ponta cabeça num prédio, geralmente em cima de uma gárgula, e falar "Talk! Talk!". Ele faz uso de uma técnica chamada de MR, monitoramento da realidade. Como o próprio nome diz, significa tentar entender a realidade de um suspeito ou de uma versão que está sendo levantada por um suspeito e comparar ela com a realidade comum, ou seja, aquilo que acontece no senso comum, como funciona o dia a dia de forma neutra, de forma resumida, né? Seria pegar um caso específico e tentar comparar ele com a maioria dos casos para ver onde está o erro ali, por meio do monitoramento de realidade, que muitos investigadores acabam descobrindo incongruências em casos e por fim descobrem onde estava toda a mentira. Para você entender de forma bem resumida, eu vou te dar um exemplo onde o MR foi muito utilizado. Foi no caso do Mitchell Coy. Eu já falei sobre esse caso aqui no nosso canal, beleza? Dá uma olhada lá. Basicamente, o Cliff Lensley, que é o fundador da Emotional Intelligence Academy, atualmente uma das maiores ali empresas no ramo do estudo do desenvolvimento científico da análise não verbal e da aplicação no campo jurídico da análise não verbal, ele fala pra gente sobre como funcionou o monitoramento de realidade nesse caso. Basicamente, Mitchell Coy tinha assassinado sua própria esposa, claro que isso foi descoberto muito tempo depois, mas na época ele apenas dizia que a esposa dele tinha fugido com um outro homem, que tinha deixado ele sozinho para cuidar dos 2 filhos. E aí vem o monitoramento de realidade. A gente pega a realidade do suspeito, né, isso que o Cliff Lensley fez na época, né, pegou a realidade do suspeito e comparou com a realidade comum de tudo que tinha acontecido antes. A realidade comum que a gente tinha era a esposa do Mitchell Coy, que até então era tida como desaparecida, em várias ocasiões antes tinha fugido com os filhos, porque ela alegava que seu marido Mitchell Coy era agressivo e alcoólatra. Então ela tinha fugido com os filhos várias vezes. Ela tinha priorizado os filhos, ficando até mesmo numa instituição para poder cuidar dos filhos e ser protegida. E aí, de repente, quando ela sai dessa instituição, ela reencontra o Mitchell Coy, seu ex-marido, e de repente ela abandona os filhos e foge com outro homem por conta dessa incongruência, né, comparando a realidade levantada pelo suspeito com a realidade comum, que os policiais foram capazes de entender que tinha algo de errado na narrativa dele e não na narrativa das outras pessoas, e por fim acabaram intensificando a investigação nele
e descobriram após uma confissão que ele mesmo matou a esposa. Então esse foi um exemplo bem rápido para vocês entenderem o que é o monitoramento da realidade. Consiste em monitorar a realidade do suspeito, comparar ela com a realidade comum e em muitos casos é necessário você fazer uso ali de levantamentos de novos dados para poder comparar esses novos dados obtidos com a realidade comum. E é aí que entra o trabalho do Batman. O Batman geralmente tem ali o caso, né, um primeiro momento, uma realidade levantada, né? E para poder exemplificar o que eu estou falando, eu vou utilizar aqui uma animação para poder citar esse exemplo de monitoramento de realidade que o Batman faz. Uma animação que não é muito atual, porém é uma das minhas animações favoritas, que é o Batman contra o Capuz Vermelho. De forma resumida, como que começa a situação pro Batman? Aparece um novo criminoso, né, ou no mínimo um anti-herói na cidade. Só que esse anti-herói, ele combate o crime, só que ele mata os bandidos, certo? Ele mata eles com armas de fogo. Até então, tudo normal, monitoramento de realidade. É um criminoso que mata criminosos, não deixa de ser um criminoso, certo? O monitoramento da realidade pode ser qualquer pessoa, não diz muita coisa pro Batman, ele não consegue nem obter informação e nem detectar se tem uma mentira, uma fachada na história desse Capuz Vermelho aí. Então as coisas vão acontecendo, em determinado momento ele percebe que o estilo de luta daquele criminoso é um pouco refinado demais para a maioria dos criminosos de Gotham, porque o Batman tem dados, ele sabe como é o estilo de luta da vasta maioria dos criminosos, pelo menos os criminosos mais famosos de Gotham City. Então ele começa a comparar e vê que aquele estilo de luta dele é bem diferente. Já começa a ter uma comparação da realidade levantada, né, apresentada por esse suspeito, com a realidade mostrada ali no geral, que ele conhece, né? Lembrando, ele tem acesso a esses dados. Para você fazer monitoramento de realidade, você precisa ter acesso a muitos dados. Por isso que é um trabalho de detetive e não apenas detecção de mentiras por si. Então, em determinado momento, o Batman acaba conseguindo prender ele, né? Ele usa ali a bate-garra dele, não me lembro, ele prende ele com uma das cordas dele e esse vilão, apenas assim no movimento rápido, ele se solta, ele corta a corda do Batman e sai fora, foge. Aquilo não parece chamar muita atenção do Asa Noturna, que tá junto com o Batman na cena, mas o Batman fica estarrecido. E a gente descobre um pouco mais pra frente por quê. Ele fala basicamente o seguinte: esse cara cortou a corda antes dela esticar, não chegou a dar o tranco. Pouquíssimos criminosos em Gotham City têm esse tipo de habilidade, porque eu sei fazer esse tipo de habilidade de cortar a corda antes dela esticar. É uma coisa que eu ensinei pros meus alunos, né, pros meus pupilos, é uma coisa que eu aprendi. E segundo, não é qualquer lâmina que consegue cortar uma das minhas cordas. Ali ele já consegue elevar muito o nível dele de monitoramento de realidade. Então ele começa a perceber que a fachada de Capuz Vermelho desse vilão, né, Capuz Vermelho, parece cada vez mais uma mentira. Ele vai então levantando e comparando. Esse tipo de história levantada pelo suspeito parece mentira, me parece que não é Capuz Vermelho, parece uma outra pessoa. Eu não vou dar spoiler porque realmente a animação é muito boa, eu gostaria que você assistisse ela, se você é fã do Morcego, tem a obrigação de assistir essa animação, mas por meio dessas informações singelas, comparando a realidade apresentada pelo suspeito com a realidade que ele conhece, ele parte para coletar mais fatos e ele consegue descobrir que na verdade Capuz Vermelho é uma mentira e ele sabe quem é o verdadeiro suspeito. Eu não vou falar muito mais porque eu não quero estragar a sua experiência se você não assistiu. Quem assistiu sabe e sabe que é uma animação genial, mas basicamente esse é o principal estilo do Batman de detecção de mentiras. Ele parte do monitoramento de realidade, ou seja, ele faz muito uso da observação para poder observar o todo e ver onde está a parte diferente. Ele faz muito uso da coleta de informações, porque primeiro, para ele saber o que é o todo, ele precisa coletar informações de vários pontos para formar esse todo. Depois, para ele saber o que é diferente, ele precisa coletar informações para saber o que de fato não faz parte das informações do todo. E por último, ele faz uso do raciocínio dedutivo. Não é uma coisa intuitiva de forma rápida, né? Ah, eu vi AU24, mais 1, mais 2, medo. Não, ele pega todas as informações que ele tem, bem estilo Sherlock, levanta A mais B mais C, faz o cálculo e vê qual pode ser a história, né? Se é verdade ou se é mentira. É um processo um pouco mais lento, é um processo muito mais investigativo do que apenas um processo, por exemplo, de perito facial, como é o que eu faço, porém é uma forma muito interessante de detectar mentira, né? Geralmente fazendo mais uso de provas sólidas e não apenas da análise por si. Então já sabe, né? Fica atento a essas pessoas ao seu redor, quando observar algo diferente, levante informações, use monitoramento da realidade e talvez você possa descobrir um mentiroso aí na sua vida sem ter que fazer uso do batirangue. Bom, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, já curte e compartilha esse vídeo, beleza, galera? Se inscreve no canal, caso não seja inscrito. A gente se vê então no próximo vídeo. Valeu!